Amém, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos nos alimentarmos com a palavra do Senhor e que todos os irmãos possam ser grandemente abençoados e alimentados, renovados, transformados, iluminados com essa porção tão maravilhosa que é a palavra do nosso Deus. Amém. Bem, o livro, capítulo para a meditação, encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 1 a 7, quando diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que te conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Como nós bem sabemos, essa é uma aparição que o Senhor Jesus se revelou ao evangelista João. João encontrava-se na ilha de Patmos como um prisioneiro, e ali Jesus apareceu de forma gloriosa, maravilhosa a João e deu ordem para que João escrevesse 7 cartas às 7 igrejas aqui registradas. Amém? E quando a Bíblia fala de 7 estrelas, é interessante que enquanto 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da plenitude, o número que tudo está perfeito, o número que diz aquele que Deus fez e não há mais nada que possa acrescentar ou retirar, porque está tudo pleno, é tudo perfeito. 7 é o número do Senhor. E quando ele fala assim das 7 estrelas na sua mão direita, a mão direita do Senhor é a mão de honra. E as 7 estrelas indicam, apontam para o anjo, para os 7 anjos, um anjo para cada igreja. E alguns teólogos dizem que esse anjo em que Jesus manda que João escreva e envie essa carta, alguns teólogos defendem que esse anjo são seres angelicais, mas outros, e eu compactuo dessa ideia também, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja, aquele que lidera, aquele que está verdadeiramente com a incumbência, que foi levantado pelo Senhor para conduzir a igreja, e juntamente com o pastor todo o ministério que atua para a edificação do corpo de Cristo. Esse pastor está nas mãos do Senhor, nas potentes mãos do Senhor, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, e tudo o que ele faz é direcionado conforme a vontade do Senhor. É aquele que ama a obra do Senhor, é aquele que ama as ovelhas do Senhor, é aquele que trabalha, que doa a sua vida, entrega a sua vida e tudo que tem em prol dos cordeiros, das ovelhas do Senhor. Eles são estrelas, mas eles sabem perfeitamente, como João, que é necessário que Jesus cresça para que eles diminuam. São estrelas, mas quem brilha é Jesus. São estrelas, mas reprovam os holofotes, reprovam a glória desse mundo, porque apesar de serem estrelas, eles reconhecem que toda a glória
é para o Senhor, é do Senhor. E quando esses pastores não agem dessa forma, não agem de acordo com esses princípios do Senhor, se tornam como estrelas cadentes. Quando eles passam a amar a glória desse mundo, quando eles necessitam dos holofotes voltados para eles, eles se tornam como estrelas cadentes. Sai das mãos do Senhor para o seu determinado fim. E quando ainda fala também em 7 candelabros, indica exatamente para as igrejas. E aí o versículo 2 diz assim, na palavra do Senhor: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram mentirosos. Então, quando ele começa assim: conheço as tuas obras. E esse conhecer de Jesus Cristo é algo maravilhoso, porque esse conhecer é com os olhos de quem vê e vê tudo. É com os olhos como chama de fogo, como ele revelou-se para João lá no capítulo 1. Os olhos como chama de fogo têm a percepção não humana, mas uma percepção divina, que penetra até a essência da situação humana. Os olhos de que tudo vê, os olhos de que vê o que é real, o que é verdadeiro. É os olhos de quem tudo vê lá no íntimo, no coração. É os olhos de quem tudo vê, mesmo que o seu rosto possa transparecer uma alegria, mas o coração está terrivelmente dilacerado. É o que Jesus vê. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a cada um de nós, na intimidade, na profundidade, no oculto e no profundo. Ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E tivemos estudando há pouco tempo com os irmãos Vitor e Marcos, né, lá no livro de Tiago, acerca que a fé sem obras é morta, e Jesus vê exatamente isso. Assim como, versículo 26, lá no Tiago, capítulo 2, diz assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Por quê? Assim como é impossível ter obras e não ter fé, também é impossível ter fé e não ter obras. Por isso, a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, têm obras, apresentam obras, têm obras a apresentar ao Senhor, desempenham obras neste mundo, enquanto estiver nesse mundo. E sabe, amados, que o Senhor Jesus tem que buscar uma igreja, um povo zeloso, exclusivo e de boas obras. Mas se existem boas obras, existe também as más obras. Se existe a boa obra, existe também a má obra. E é o que Tito, no capítulo 1, versículo 16, vem nos dizer. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E outras versões diz, por meio de suas obras o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para toda boa obra. Então é importantíssimo que você reflita, analise a sua obra, as suas atitudes. Se é uma boa obra e que tem glorificado o nome do Senhor, amém, queridos. Mas se não tem, se você tem tido um comportamento que não é condizente com a palavra, se você não diz que crê no seu Jesus, mas as suas atitudes, as suas obras reprovam o que você fala, é momento de rapidamente, imediatamente voltar-se e começar a realizar no Senhor as boas obras. Enquanto 1 Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 13 a 15, que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quando Paulo fala aqui no capítulo 3, versículo 13, né, a obra de cada um se manifestará e tudo mais, mas no versículo 12 ele fala que o material que é utilizado nessa obra pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. É claro que Paulo está dizendo no sentido figurado. É claro que Deus está nos dizendo aqui exatamente o valor, não é o valor material, mas o quanto eu me empenho, o quanto eu faço com amor, com alegria, com zelo, com gratidão, sabendo perfeitamente para quem eu estou fazendo essa obra. É medida exatamente isso. Ouro ou feno, prata ou pedras preciosas. E quanto mais valor e me empenho para fazer a obra do Senhor, quem vai dizer verdadeiramente exatamente isso é o fogo que provará qual seja a obra de cada um. Cada um. E é interessante que, voltando no 14, diz: se a obra de que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. É necessário permanecer a tua obra. É necessário que a sua obra seja verdadeiramente de ouro, de qualidade, de excelência, porque é para o Senhor. E quando permanece a galardão. Galardão não há uma descrição exata do que é galardão, mas é uma recompensa pela obra que se realiza nesse mundo. Mas a verdade é que, ainda que não há uma compreensão plena do que seja galardão, dispensa qualquer compreensão plena, porque é bênção, e se é bênção é dada pelo Senhor. É bênção concedida pelo Senhor. Ainda no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, segundo a sua obra. Não fique sem galardão. Não fique sem galardão. Por isso, não seja displicente na obra do Senhor. Por isso, não seja vagaroso em realizar a obra do Senhor. Por isso, não seja preguiçoso na obra do Senhor, porque há galardão para aqueles que fazem a obra do Senhor. Amém, queridos? Sabe que é maravilhoso? Sabe que é maravilhoso que nada passa e oculto diante dos olhos do Senhor. Ele conhece, como fala aqui, versículo 12: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. É interessante que o versículo fala que o Senhor Jesus está na mão direita as 7 estrelas e ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio entre o seu povo. Ele está todo o tempo sondando a sua igreja. Ele vê perfeitamente o que fazemos na presença do pastor e fora da presença do pastor. Ele anda e vê perfeitamente, conhece perfeitamente o que fazemos próximo ao nosso cônjuge e o que fazemos longe do nosso cônjuge, o que fazemos próximo dos nossos pais e o que fazemos longe dos nossos pais, o que fazemos próximo dos nossos irmãos e o que fazemos longe dos nossos irmãos, o que acessamos na internet e o que lemos e o que assistimos. Ele conhece tudo e anda no meio do seu povo sondando tudo. Tudo. E aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, o Senhor Jesus vai falar: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito do Senhor, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Amados, isso é tremendo, porque tudo que fazemos nesse mundo, tudo que plantarmos, tudo que colhemos, tudo nosso investimento na obra do Senhor não fica aqui. Acompanha aqueles que depois que partem para a glória, porque, como diz, as suas obras o acompanham. Mas ainda no versículo diz: conheça as tuas obras, o teu trabalho árduo.
Apóstolo Paulo, ele foi um missionário na Igreja do Senhor, era um apóstolo, era aquele também que pastoreava, foi um mestre, foi mesmo um doutor na lei, ele conhecia na profundidade, se dedicou a sua vida a fazer a obra, mas ele também tinha o seu trabalho secular. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um fazedor de tendas, para que não fosse pesado para a igreja, ele era um fazedor de tendas. Ele conheceu a Priscila e Áquila lá em Corinto, e os dois, esse casal abençoado, também trabalhavam, eram fazedores também de tenda. Paulo começa também essa atividade, se junta a eles também, trabalha, e o seu trabalho era árduo. Construir tendas era como no dia de hoje construir casas, era como o nosso irmão Beto, nosso diácono Beto, era um pedreiro de excelência, era um engenheiro civil na obra do Senhor. Seu trabalho árduo, era um trabalho cansativo. O apóstolo Paulo tinha esse trabalho cansativo. E Jesus está dizendo, olha, eu conheço o teu trabalho árduo. E ele tinha o seu trabalho árduo, mas ele tinha uma obra a realizar. E essa obra era a obra do Senhor. Assim como tantas de nossas irmãs também têm o seu trabalho árduo, têm sua labuta, tem mesmo que sair para fazer faxina nas casas, tem que ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão, são faxineiras, outras trabalham em escolas, têm que se dedicar no ensino das crianças, como a nossa irmã Kátia, tem mesmo que preparar aulas, tem que cuidar de crianças, outros trabalham dentro do seu lar, cuidam do seu marido, dos seus filhos, cuidam do lar, cozinham, passa, lava e tudo mais. É um trabalho árduo, mas mesmo assim ainda encontra, e o Senhor Jesus conhece o seu trabalho árduo, e é maravilhoso ver que depois de um dia de trabalho árduo, a mulher de Deus, o homem de Deus, ainda se dirige para a casa de Deus para louvar e engrandecer o nome do Senhor e para fazer a obra do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço o teu labor, eu conheço mesmo as tuas limitações, eu conheço mesmo a tua dedicação. E você deve fazer mesmo dessa forma. Continuar no teu trabalho árduo e sabendo que você, e entendendo que você não está trabalhando para o homem, está trabalhando para Deus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E diz ainda assim, né? Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. E outras versões diz paciência. Perseverança é aquela constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Eu sou perseverante e pronto, acabou-se. Levanta-se angústia, levanta tribulações, levanta-se provações, mas o crente, a mulher de Deus, ela é perseverante, está determinada, não vai desistir por nada. É verdade, são muitas lutas, é verdade, são muitas tristezas, é verdade, são muitas situações difíceis. E o Senhor Jesus conhece, Ele sabe, Ele vê, Ele está contemplando a tua obra, o teu trabalho árduo e a tua perseverança em continuar firme na presença do Senhor. Isso é o que importa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Exatamente isso. Firmeza e constância. Você não precisa correr muito na obra. Você não precisa querer fazer tudo isso aí desesperadamente. Você só precisa ter firmeza. Ter firmeza e constância. Você não precisa fazer a obra do Senhor a 80, 120. Você pode até fazer um pouco mais devagar, 40, 60, mas que haja constância, que haja permanência, que haja firmeza. A perseverança dos santos é uma doutrina, inclusive uma doutrina calvinista. Essa doutrina vem dizer assim, ela diz assim, ainda uma vez que Deus
é soberano e sua vontade não pode ser frustrada por seres humanos ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra maneira nesse mundo. Aqueles a quem Deus chama, eu tenha posto em comunhão com Ele, com eles continuarão até o fim. Aqueles que aparentemente caírem estarão em duas hipóteses. Ou nunca tiveram a fé verdadeira, ou irão certamente retornar à comunhão com Deus em algum momento adequado. Então, é necessário que continuar, perseverar em seguir ao Senhor, manter-se firme e constância na presença do Senhor. E olha, você bem sabe, quantos levantes na vida para te tirar da presença do Senhor. Quantos ataques do inferno para te fazer parar. Quantas palavras de maldição, quantas palavras para atingir o teu coração, e muitas vezes essas palavras atingem o teu coração para te fazer desanimar. Mas você continua firme. Aquela igreja, a igreja de Éfeso, aqueles irmãos abençoados na igreja de Éfeso, continuavam firmes e constantes. E o Senhor Jesus está contemplando e vendo tudo isso. Ele conhece perfeitamente tudo isso. Ele conhece as tuas obras, conhece o teu trabalho árduo e conhece a tua perseverança em servi-lo e em segui-lo, em meio a todo o levante do inferno, em meio a todo o levante do mundo, em meio a toda a seta do inferno, mas você permanece firme e constante. Amém, queridos? Aí depois ele coloca, e não pode tolerar pessoas más. A igreja de Éfeso tinha essas características. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja, uns irmãos que tinham trabalho árduo, eram os irmãos que eram perseverantes na fé. Ó Deus, eu imagino mesmo na cabeça do inimigo, que povo, meu Deus do céu, que tenta parar, que faz de tudo para eles pararem, e eles não param. Eu coloco tentações na vida dele, eu coloco mesmo ciladas e tantas outras coisas para que eles parem. Muitas vezes aflições, muitas vezes tristeza, pessoas más, pessoas malignas, mas eles permanecem firmes e constantes. Aí depois a igreja amava mesmo ao Senhor, tinha aquela devoção por Deus, era uma igreja mesmo voltada para o Senhor, e eles não toleravam pessoas más, não toleravam malignidade, o pecado no meio deles. Eles repudiavam porque conheciam verdadeiramente o Senhor, porque conheciam o amor de Deus. Amém? Irmã Ana, diaconisa na casa do Senhor, mulher de Deus, obreira de valor, mulher que tem feito a obra do Senhor, mulher que tem um trabalho árduo, mulher que persevera em servir ao Senhor, e mulher também que não tem tolerado pessoas más. Mas eu quero fazer um convite à irmã. A irmã Ana e as irmãs Ana da nossa igreja cristã Vivendo em Amor. Quero convidar as irmãs e os irmãos a colocar fogo na cabeça do inimigo. Que isso, irmão? Gente, já... Não. Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Amados, jamais procurai vingar-vos a si mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declara o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Eu quero te convidar a colocar fogo na cabeça do teu inimigo. Tipo assim, um exemplo.
prepare um bolo, mas com capricho, com material de ouro, entendeu? Entenda, por favor, procure fazer o melhor, um bolo gostoso, um bolo delicioso, um bolo mesmo muito bom, e leve até o seu inimigo e o sirva. Mais ou menos que esse texto que o apóstolo Paulo está falando. Entendeu? E o sirva. Ele vai receber e achar assim, caramba, a irmã não, ela colocou veneno nesse bolo. Quem matar? Não. Se o veneno tem o poder para matar, mas também ele tem o poder para curar. E a primeira cura tem que haver no seu coração, no seu interior. Por isso que o apóstolo Paulo finaliza no versículo 1 dizendo: jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Quero, amada, em nome de Jesus, que essa palavra venha como flecha no teu coração e atinja teu coração e seja cura para a tua alma e seja cura no teu interior e que você viva essa palavra na sua plenitude e que você mesmo possa colocar fogo na cabeça do teu inimigo, retribuindo o mal que ele faz a você com bem, além de palavras, com atitude. Amém, querido? E saiba que Jesus conhece perfeitamente as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Deus está conhecendo, o Senhor está vendo todas as tuas lágrimas, toda a tua dor, todo o teu pranto, muitas vezes pela madrugada. Ele conhece, Ele está vendo, e por que Ele conhece, porque Ele está vendo, que Ele está dizendo: faça isso. Faça isso. Amém. Ele continua da seguinte forma: e se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Sabe por quê? A igreja de Éfeso não admitia os falsos mestres. Sabe por que a igreja de Éfeso não admitia os falsos mestres? Porque eles conheciam a boa doutrina. Sabe por que eles conheciam a boa doutrina? Porque muito provavelmente tinham reuniões assim para estudar a palavra, como nós temos às terças-feiras, como nós temos muito breve, estaremos juntos, vamos poder nos reunir para juntos continuarmos estudando, meditando na palavra do Senhor e conhecendo verdadeiramente, e conhecendo a verdade da palavra do Senhor. E quando conhecemos a verdade, podemos reprovar o que é falso. E quando conhecemos ao Senhor, sabemos perfeitamente que não serve ao Senhor verdadeiramente. E versículo 3 diz assim: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Voltando, tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Uma coisa é sofrer por tantos outros motivos, por tantas outras, por falhas, por erros meus. Uma coisa é sofrer por tantas outras situações. Outra coisa é sofrer pelo bom nome, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, e não se deixar desfalecer. É que João está falando aqui no capítulo 1, ainda de Apocalipse, versículo 9, diz: e eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra do Senhor e testemunhar a esse respeito. É esse que sofre por causa do amor ao Evangelho. Eu sofro por amor ao Evangelho, mas eu amo esse Evangelho, que o sofrimento por amor a esse Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, que essa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que contemplaremos lá no céu ao lado do Senhor Jesus Cristo. E como Ele é, nós seremos. Ah, amado, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas aflições, eu conheço a tua perseverança, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço as tuas atitudes, eu conheço e vejo as tuas lágrimas, eu vejo o teu coração, eu contemplo a tua dor, eu contemplo a tua luta dentro do teu lar,
Eu contemplo, irmã D, as suas dificuldades, as suas necessidades, o seu sofrimento, a sua dor e a sua perseverança em seguir ao Senhor. Eu contemplo, eu conheço cada uma das suas dores, cada um do seu sofrimento, cada um do seu labor, cada um das suas angústias. Eu conheço tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, absolutamente nada. Eu conheço até os momentos quando você pensa em se rebelar contra mim. E quando você questiona porque parece que eu não estou agindo naquela sua dor, naquele seu sofrimento, naquilo que algumas vezes te rouba a paz no teu coração. Muitas vezes as tuas lágrimas que há tanto tempo você tem derramado pelo seu filho. Mas o Senhor diz, eu conheço tudo, absolutamente tudo. Esse é o nosso Deus. Versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, amados. Éfeso era uma cidade muito próspera, muito grande, 250 mil habitantes aproximadamente. Uma cidade ainda formada, criada na época do Império Grego. E depois, quando ficou subordinado ao Império, quando veio o Império Romano e depois Éfeso se tornou mesmo parte desse império. Éfeso era uma cidade tão importante, um porto imenso, uma cidade tão importante que era a segunda cidade mais próspera dentro do Império Romano. Estava atrás apenas de Roma. E lá em Éfeso havia ainda como resquício do Império Grego um templo imenso da deusa Ártemis, que era uma deusa da fertilidade. Depois que o Império Romano se tornou o templo da deusa Diana. E era um templo mesmo que tinha inclusive muitos sacerdotes e sacerdotisas prostitutas. Era um templo magnífico, opulento, era um templo que reunia muito daqueles povos, fazia parte da cultura, eles se orgulhavam das suas riquezas, eles se orgulhavam da sua economia, se orgulhavam da sua prosperidade e se orgulhavam da sua deusa, a deusa Ártemis, para os gregos, ou Diana. E esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é para lá aquela multidão é que Paulo se desloca para pregar o Evangelho. Paulo, um homem que amava o Senhor, que amava a igreja em Éfeso, que escreveu cartas e que se orientava, que se alegrava da fé e do amor que havia naquela igreja. Uma igreja mesmo que foi solidificada, que foi fundamentada no amor de Cristo, que Paulo que clama, que ora pela vida daqueles irmãos, que intercede grandemente, que a oração de Paulo pela igreja em Éfeso, que eles pudessem conhecer o amor de Deus em todas as suas dimensões, no comprimento, largura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Essa era a oração do apóstolo Paulo, tanto que ele amava essa igreja, tanto que ele doou, se entregou, se colocou obreiros bem instruídos, bem preparados, e depois de algum tempo, sabe o que acontece? João, o discípulo do amor, também vai pastorear aquela igreja. João foi para a ilha de Patmos, e alguns teólogos defendem que ele não morreu na ilha de Patmos. Depois, com outro imperador, ele foi liberado, retornou para Éfeso, e ali ele continuou o seu ministério porque ele amava aquela igreja, porque ele os exortava a amar uns aos outros. Era grande o seu discurso. E depois João, já numa idade muito avançada, até para caminhar, até para se dirigir para a igreja, ele precisava de outros auxiliares para o transportar
para chegar ali na igreja, e a palavra, o que ele falava com muita frequência, sempre, sempre, sempre: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E há tantas e quantas vezes era esse discurso, era essa a fala dele, e alguns discípulos perguntaram: mas mestre, por que o senhor fala constantemente, né, pronuncia com tanta frequência as palavras, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros? E a resposta dele, amados, foi a seguinte: porque isso é mandamento do Mestre. Mandamento do Mestre. Então aí era uma igreja que foi formada, sua base. O Senhor Deus, o próprio Deus, deu pastores segundo o coração dele. Deu pastores que aos olhos do mundo não tinha preparo, condições nenhuma, mas os olhos de Deus estavam mesmo transbordando de amor por aquela igreja, por aqueles irmãos. Deus deu o melhor para aquela igreja. Deus deu o melhor de obreiros. Deus foi fiel em sustentar e manter aquela igreja. Deus deu de tudo de bom. E se ainda isso fosse pouco para a igreja em Éfeso, Deus deu seu Filho unigênito por amor a eles também. Então, o mesmo Deus que deu tanto amor, que demonstrou tanto amor por aquela igreja, não aceitava nada menos que ser o primeiro amor na vida deles. Por isso que aqui diz assim: entretanto tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Amados, Deus não quer ser o teu segundo amor. Deus não quer admite ser o teu quinto amor. Deus não admite disputar o primeiro amor com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com o seu bem, com a sua igreja, com o seu pastor. Não, não, absolutamente não. Deus quer ser o teu primeiro amor, o primeiro lugar, quer ter primazia em tudo, absolutamente tudo na tua vida. E Ele só requer isso de você, porque Ele mesmo te concedeu, te deu isso, te deu essência, te deu pessoas mesmo que te amam e que cuidaram de ti, que zelavam pela tua vida. Por isso ele não aceita que ele não seja o primeiro lugar na sua vida. Eu estava numa das madrugadas preparando essa mensagem, e era por volta de 3 horas da manhã, quando estava pensando e meditando e ver essas palavras mesmo assim tão fortes, tão intensas, de tanto amor de Deus, de tanto cuidado, zelo, de tanto que Deus colocou obreiros na minha vida, tantas pessoas, estou cercado de pessoas que me amam tanto, que zelam pela minha vida, que tenham cuidado, que demonstram além de palavras, tenham atitude de amor para a minha vida. Essa semana até ouvi uma colocação, né, de uma pessoa que disse assim: mas se fala tanto sobre amor. E eu confesso que eu vi aquilo, fiquei um pouco triste. E eu quero dizer, amados, vocês irmãos sabem, já falei algumas vezes sobre amor, e eu não consigo ainda viver na plenitude tudo aquilo que eu prego. Na verdade, ainda falho bastante. Mas o Senhor conhece o meu coração. E ainda que eu não consiga viver o que eu prego, mas há um desejo de viver na plenitude o que eu prego. E estava aqui pensando nisso tudo, umas 3 horas da manhã. Sabe Marquinho da Andréia, né? Acabei de preparar essas frases. O Senhor me trouxe a lembrança daquela noite no templo, naquele outro templo, ao lado da Parmeia, né? Quando o Marquinho
um domingo à noite, estava lá aflito na porta da igreja e tal, e saiu correndo, desesperado para comprar um buquê de rosas e lá na frente, em pleno culto, e pedir a Andréia em noivado, né, oferecendo aquele buquê de rosas. Ver essa cena naquele momento, o irmão com buquê de rosas, todo suado, tenso, nervoso e tal, e chegou ali perante a igreja para pedir a Andréia em noivado. Quando a gente vive o primeiro amor é assim, não é mesmo? O que era belo ali não era o buquê de rosas, ainda que elas sejam belas. Mas o mais belo ali foi a simplicidade, foi aquela roupa suada, foi aquele discurso tenso, nervoso, mas cheio de coragem. Foi aquele primeiro amor demonstrado, naquela tão singela, porém tão significante atitude. São coisas assim que o Senhor quer voltar a ter de nossas vidas. E voltando para Marquinhos, André e tantos outros casais, não sei se Andréia continua sendo não o primeiro, mas o segundo amor de sua vida. Às vezes, outras atividades, tudo respeito, Marquinhos, às vezes a pescaria passa a ser o segundo amor e às vezes até o primeiro amor. Tantas situações. E às vezes no casamento a gente precisa mesmo rever como nós éramos lá no início e como estamos agora. E nós, com o nosso casamento com o Senhor Jesus, nós precisamos também rever como era a nossa atitude, nosso primeiro amor, como buscávamos pela madrugada, como tinha sede e fome na presença gloriosa do Senhor, como buscávamos com tanta diligência, como buscávamos nossa sinceridade, como amávamos a sua presença, como participávamos do culto, de toda a programação, como nós falávamos, como nós sonhávamos, até dormindo sonhávamos com essa presença, com essa coisa maravilhosa, com esse primeiro amor. Amém, queridos? Amém, amados? E versículo 5 diz: recorda depois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Fica com essa primeira parte. Recorda-te por de onde caíste. Lembra como você amava tanto ao Senhor? Se recorda disso? Quando, mesmo com todo o trabalho árduo, mesmo com toda a luta, com toda a aflição, nada disso era tão importante de tirava da presença do Senhor. Recorda isso? Recorda quando você apacentava as ovelhas do Senhor com tanto amor, quando você se dedicava tanto à obra do Senhor, quando você se dedicava tanto aos irmãos. E Pedro foi questionado 3 vezes se amava a Jesus, questionado pelo próprio Senhor Jesus, e quando Pedro respondia que sim, aí Jesus fala, então vai, apacenta meus cordeiros, vai, apacenta minhas ovelhas. Prática. Recorda-te. Recorda, irmão de seu, quando você preparava aqueles estudos com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto zelo para os seus jovens.
Recorda-te, Felipe, quando você selecionava os melhores louvores porque era verdadeiramente para exaltar o nome do Senhor. Recorda-te, irmã Ellen, quando havia tanta dedicação, tanta simplicidade, mas amor era ouro para servir ao Senhor. Recorda de Carol e todo o ministério infantil, quando vocês faziam aquele trabalho abençoado para crianças com muita dificuldade financeira, limitações, mas que a gente via claramente como era um trabalho feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Recorda-te, igreja cristã, vivendo em amor, corpo diaconal, para fazer a obra do Senhor com excelência, as roupas, o culto, a organização, tudo, tudo, tudo. Recorda-te, igreja. Aí diz, arrepende-te. Arrependimento de mente, arrependimento de coração. E diz, e volta à prática, e volta a fazer as primeiras obras, naquela sinceridade, naquela simplicidade, mas naquela alegria, naquela certeza, naquele amor que o Marquinho apresentou, aquele buquê para Andréia para pedi-la em noivado. Amados, eu desejo chegar a uma, seja a idade que for, seja com uma idade muito avançada, eu quero muito continuar ou voltar também às primeiras obras, ao primeiro amor com o Senhor. Por isso eu preguei eu sou falho, muito falho, erro pra caramba, peco. Pai, Senhor conhece as minhas lágrimas e conhece as suas. Ele conhece nossos corações, Ele conhece as nossas madrugadas, Ele conhece as nossas lágrimas, às vezes dentro de um banheiro, às vezes no quarto. Ele conhece nossos corações. Ele conhece que nós algumas vezes pregamos e ainda não conseguimos viver o que pregamos. Ele conhece e sabe como desejamos realmente retornar ao primeiro amor. Por isso, igreja cristã, vivendo em amor. Nós não vamos comentar versículos 6 e 7. Por isso eu convido a amada igreja cristã vivendo em amor, um nome bem sugestivo. Convido você a recordar, a se arrepender e a voltar às primeiras obras. E se não fizermos isso, a consequência é terrível. Diz assim, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Sabe o que significa isso? Nós precisamos sim até o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja cristã vivendo em amor. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso fala de vida eterna. Isso fala de céus.
Isso fala da presença gloriosa e majestosa de Deus. Isso fala do Deus que é amor. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. E somos muito gratos ao nosso Deus, porque Ele conhece. Ele conhece tudo, absolutamente tudo. E conhece as tuas obras, teu trabalho árduo, minha irmã, meu irmão. E conhece a tua perseverança. Como eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, por tantos irmãos que têm perseverado em meio a tantas lutas, tantas provações, mas têm perseverado em seguir ao Senhor. Mas nos ajuda, Deus, a retornar rapidamente ao primeiro amor. Deus, o nosso Deus, tenha misericórdia e que possamos dar ouvidos ao que o Espírito diz à nossa igreja hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.